Graças a Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 7. Aleluia. O Espírito de Deus tem colocado, irmãos, uma mensagem no meu coração que tem o tema Deus cuida da tua vida, amém? E nós vamos falar sobre isso nesta noite. Deus cuida da tua vida. Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 7, que nos diz assim: Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Amém? Vamos ler novamente. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, nós levantamos a nossa voz de oração. Pai querido, queremos te agradecer, ó Deus, por mais uma vez o Senhor, meu Deus, ter se manifestado em nosso meio, Senhor, porque em meio ao Pai amado, em tudo aquilo que já ouvimos e sentimos nesta noite, temos a certeza, ó Pai, que a tua presença está aqui, Senhor. É chegado o momento, ó Pai, de nós, meu Deus, ouvirmos a tua palavra, Senhor, e eu oro, ó Deus, pedindo que o Senhor venha tomar, meu Pai, a minha vida, Senhor, porque, meu Deus, eu sou completamente dependente de ti, Senhor. Preciso, ó Pai, que o Senhor me envolva na tua graça, e assim, ó Deus, como o profeta João Batista falara, Deus, convém, ó Pai, que eu diminua nesta noite, que o Senhor cresça. Senhor, meu Deus, derrama da tua bênção, ó Pai, sobre este lugar. Senhor, eu te peço que o Senhor continue abençoando, ó Pai, os contribuintes da tua casa, Senhor, trazendo a bênção e a prosperidade, Senhor. Faz, meu Pai, a tua grande obra nesta noite. Toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me, Senhor, como instrumento, como um vaso. É o que eu te peço, certo da bênção, em nome de Jesus. Amém? E amém. Os irmãos possam tomar assento. Aleluia, louvando a Deus com palmas que glorificam o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero nesta noite, como previamente já falamos, aleluia, abordar partindo do texto que nós temos, esta mensagem com o título Deus cuida da tua vida. E para falar sobre isso, o Espírito Santo, irmãos, ainda ontem, quando nós orávamos, meus amados irmãos, ali, aleluia, na nossa igreja em Candiota, o Espírito Santo trouxe esta revelação ao meu coração para nós ministrarmos nesta noite. O texto está falando, irmãos, de Moisés. Moisés, meus amados irmãos, ao lado de Abraão, ao lado, irmãos, de Elias, aleluia, são ícones do Antigo Testamento. Homens, irmãos, que tornaram-se uma referência para todos aqueles que leem as Escrituras Sagradas, e as suas histórias, a sua vida, a sua trajetória traz, meus amados irmãos, muitas lições para nós. Moisés, aleluia, quando eu olho para a vida de Moisés, nós estamos aqui, aleluia, vendo, irmãos, as últimas palavras sobre o relato da vida de Moisés. Moisés, irmãos, ele viveu 120 anos, e quando a gente vai observar a vida de Moisés, Deus, meus amados irmãos, da sua concepção até, aleluia, a sua partida, a sua entrada no descanso, aleluia, nós temos muito para aprender, aleluia, e saber que quem controla a nossa vida, quem tem, aleluia, a nossa história, o domínio da nossa história é Deus. E eu quero convidar os irmãos para nós pontuarmos algumas coisas sobre a vida de Moisés. Cabe nós lembrarmos, meus amados irmãos, que quando Moisés ele é gerado no ventre de sua mãe, a Bíblia vai nos relatar que a nação de Israel estava sofrendo uma perseguição terrível. Eles não eram somente escravos no Egito, mas agora eles eram vistos como inimigos do rei Faraó. E o rei Faraó, então, irmãos, ele usa de uma metodologia para enfraquecer o povo hebreu, ao invés de fazer com que os homens, os varão, diminuíssem. Porque qual era o medo, irmãos, de Faraó? O medo de Faraó era que
aleluia, o povo de Israel se rebeliasse, irmãos, dentro do Egito, e ali, por eles serem uma quantia muito grande, teriam, irmãos, um exército pronto para, aleluia, dividir o reino. Então, a primeira estratégia, meus amados irmãos, que Faraó vai fazer, ele chama as duas parteiras que eram responsáveis pelo atendimento das hebreias, aleluia, na hora do parto, e ele dá simplesmente uma ordem para aquelas mulheres: quando a criança nascer e vocês veem que é um menino, mate na mesma hora. Se for menina, deixe viver. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o temor de Deus caiu sobre a vida daquelas mulheres e elas não obedeceram a ordem do rei. Aleluia, indignado, ele chama as mulheres e diz: por que vocês não estão me obedecendo? E a resposta, irmãos, é que elas vão dar, irmãos, ali um desdobre no rei Faraó. Então, vendo, irmãos, que as parteiras não funcionavam, ele vai lançar uma outra ordenança: todas as crianças que nascessem, todos os meninos, deveriam ser jogados no rio Nilo e ali, irmãos, ser devorados pelos crocodilos. Nesse contexto e sobre esta ameaça que Moisés, meus amados irmãos, vai ser concebido, porque Anrão, seu pai, e Joquebeque, sua mãe, agora, aleluia, tem esta criança no ventre, e ele sabe que essa criança já está sob uma maldição, uma determinação de morte, aleluia. E a Bíblia diz então, meus amados irmãos, que Joquebeque esconde, aleluia, a gravidez. Imagine, aleluia, durante 9 meses ela escondeu aquele menino. No dia, irmãos, que ela deu à luz, ninguém ouviu o choro da criança, nem movimento estranho. E a Bíblia ainda vai falar que durante 3 meses ela esconde o menino dentro de casa. O historiador Flávio Joséfo, meus amados irmãos, vai nos relatar que quando Moisés começava a chorar, Miriam, sua irmã, e Arão, seu irmão, começavam a cantar dentro de casa para abafar o choro da criança, para que os soldados que constantemente patrulhavam, aleluia, não ouvissem o choro da criança. O tempo vai passando, meus amados irmãos, e agora Joquebeque não consegue mais esconder o menino. Então ela precisa fazer alguma coisa. E o que a mãe de Moisés vai fazer? A Bíblia diz que ela pega, irmãos, um cesto de junco, ela passa betume por dentro e por fora, ela bota o menino, irmãos, dentro, aleluia, daquele cesto, e ela vai agora junto com Miriam largar o menino, aleluia, no rio. Pensa o que seria para uma mãe, ou o que foi para uma mãe fazer isso. Então ela larga ali, meus amados irmãos, Moisés naquele cesto, e ela vai para casa, porque ela não quer ver o filho sendo devorado pelos crocodilos, perdão. Aleluia. Só que Miriam, ela não vai para casa. Miriam fica olhando de longe para ver o que vai acontecer. E olha, irmãos, o controle de Deus na vida de Moisés, porque quando nós examinamos a geografia bíblica, nós sabemos, irmãos, que a terra que foi dada para, aleluia, ali a nação de Israel habitar no Egito foi a terra de Gozém. A terra de Gozém, irmãos, ficava no delta do Nilo, ou seja, na parte mais baixa, aleluia. Dali, irmãos, partindo de Gozém, o rio Nilo, irmãos, corria para baixo, aleluia, em direção, irmãos, ao mar, aleluia. Porém, o palácio do rei Faraó ficava na cidade de Tebas. A cidade de Tebas, meus amados irmãos, ficava rio acima, aleluia. Até mesmo porque Faraó não ia beber, irmãos, água, aleluia, aonde os escravos tomavam banho, não. Ele não ia se banhar aonde os escravos se banhavam. E quando Moisés é colocado naquele rio, pela lei da física, pela lei da gravidade, aquele cesto deveria descer, meus amados irmãos, ou ficar preso entre os juncos que ali estavam, e seria presa fácil para os crocodilos. Mas Miriam está observando, e de repente algo sobrenatural acontece, e o Deus que tem o controle da vida de cada um de nós fez com que aquele cesto, meus amados irmãos, sem ter uma vela, sem ter um motor, aleluias, começasse, irmãos, a subir rio acima, e aquele cesto vai subindo, aleluia, e aquele cesto vai desafiando a lei da gravidade
tempestade e a correnteza da água. E aonde é que o cesto vai parar? Exatamente nos fundos do palácio do rei Faraó. No outro dia, meus amados irmãos, a Bíblia diz que a filha do Faraó sai para tomar banho, aleluia, e ela ouve a voz daquele menino chorando, manda uma escrava, aleluia, trazer, e quando ela olha para dentro do cesto, ela vê o menino e ela se encanta pelo menino, e ela decide contrariar a ordenança do seu pai, a lei do seu pai, e ela agora vai pegar aquele menino, aleluia, para criar como seu filho. A filha, aleluia, de Joquebeque, irmã de Moisés, que havia acompanhado a trajetória daquele cesto, aleluia, logo se apresenta para a filha do Faraó e diz: ei, tu não queres que eu chame uma hebreia para cuidar desse menino? Porque tu não tem como cuidar dele, ele precisa de alguém que amamente. E a mulher simplesmente disse: vai, calcula qual é a casa, calcule quem é que a Miriam chamou para cuidar, meus amados irmãos, do menino. Foi a própria mãe do menino, aleluia. E quando eu olho para esse ponto, meus amados irmãos, eu vejo que Moisés tinha tudo para não viver, tinha tudo para não sobreviver. Agora, como a vida de Moisés não estava na mão de Anrão, seu pai, não estava na mão de Joquebeque, sua mãe, não estava na mão de Faraó, aquele que deveria ser devorado pelos crocodilos, agora vai ser criado no palácio do rei, e o próprio inimigo que queria destruí-lo, agora vai ter, irmãos, que se submeter à companhia dele, porque é isso que Deus faz, aleluia. Deixa eu te dizer algo nesta noite. Moisés enfrentou esta guerra para nascer, Moisés enfrentou essa guerra, aleluia, para poder vencer esse obstáculo. Cada um de nós que estamos aqui também, aleluia, para nós vir a existência, enfrentamos uma batalha. Agora nós precisamos entender que o Deus que nos preservou, o Deus que nos guardou, o Deus que permitiu que nós nascêssemos, aleluia, esse, aleluia, ele continua junto conosco, cuidando e zelando da nossa vida. Não te preocupa, aleluia, ainda que o diabo venha ameaçar, ainda que os homens venham ameaçar, ainda que a circunstância venha ameaçar, a tua vida está na mão de Deus. Quem tem o domínio da tua história é o grande Deus que você serve. Se você pode crer nisso, exalte e glorifique ao Senhor nessa noite, aleluia. Agora, meus amados irmãos, a vida de Moisés, ela vai ser, podemos dividir ela, aleluia, em três fases de 40 anos. Agora, aquele que era para ter morrido no Nilo, devorado, aleluia, pelos crocodilos, agora ele vai crescer dentro do palácio. Agora, aleluia, ele vai estudar com os melhores professores do Egito. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Moisés se torna um arquiteto, aleluia, muito bem sucedido. E o próprio rei Faraó encarrega ele, irmãos, que ele constrói 2 cidades para o rei Faraó. Faraó olhava, irmãos, para Moisés, a sua aplicação, a sua dedicação, e se alegrava muito com ele. Só que a Bíblia vai nos revelar que o rei Faraó também tinha um filho, e esse filho, meus amados irmãos, começou a sentir inveja, aleluia, de Moisés, e começou a perseguir Moisés, aleluia, dentro do palácio, começou a investir, irmãos, contra Moisés. Agora, quanto mais o filho de Faraó se levantava contra Moisés, mais Moisés crescia dentro, irmãos, do reino, mais ele era destacado, aleluia, mais ele tornava-se homem de confiança. Deixa eu te dizer algo nesta noite: se a nossa vida está na mão de Deus, por que eu vou temer o homem? Por que eu vou temer aqueles que se levantam contra nós? Por que temer, meus amados irmãos, quem sem causa muitas das vezes faz de tudo para nos destruir? Deixa eu te dizer algo nessa noite: na vida daquele que serve a Deus, ninguém puxa tapete, ninguém derruba, aleluia, ninguém rouba a bênção. Deixa eu te dizer uma coisa, porque a Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. A Bíblia diz que os nossos inimigos Deus confunde, aleluia, e Deus envergonha. Moisés estava vivendo isso, meus amados irmãos.
aleluia, porque tudo que ele fazia era se aplicar naquilo que vinha na mão para ele fazer. E deixa eu te dizer algo nessa noite que nós precisamos entender, que o nosso sucesso incomoda pessoas. Você não vai pensar, aleluia, que quando você se aplica na sua profissão, no seu ministério, na sua vida com Deus, na sua família, aleluia. Eu lembro, meus amados irmãos, que uma vez, aleluia, muito tempo atrás, a minha esposa foi interpelada, irmãos, por uma vizinha, e ela, irmãos, estava indignada porque todos os dias, quando ela passava de manhã, aleluia, ela via eu e a minha esposa sentados, um do lado do outro no sofá, tomando chimarrão. Eu havia trabalhado à noite, então eu chegava e nós tomávamos chimarrão antes de descansar, e aquilo ali incomodou, meus amados irmãos, dela. Uma coisa banal, aleluia, porque ela era casada, tinha o marido dela, tinha a vida dela, mas o fato dela ver eu e a minha esposa unida, aquilo mexeu o coração dela de inveja, a ponto dela não conseguir suportar aquilo e vir, irmãos, questionar. Deixa eu te dizer algo nessa noite: as pessoas, irmãos, infelizmente sentem inveja quando vão ver você bem empregado, quando vê você com uma família abençoada, quando vê você prosperando, quando você é um profissional bem sucedido, aleluia. Agora deixa eu te dizer uma coisa: que inveja e olho gordo, aleluia, feitiçaria não pega na vida daquele que serve a Deus. Você pode ficar tranquilo, porque ainda que tudo se levante na tua casa, no bairro, na tua igreja, aleluia, Deus é contigo, aleluia, e ninguém vai fazer você perder a bênção que Deus tem para você. Se você pode ver isso, eu quero dar um minuto para você adorar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Agora note bem, meus amados irmãos, Moisés, aleluia, ele nunca perdeu o elo, aleluia, com a sua família. E a Bíblia vai nos dizer que certo dia, ele, quando ia, irmãos, lá para a terra de Gozém visitar a sua família, os seus irmãos, ele vê um soldado egípcio espancando, meus amados irmãos, um dos seus irmãos. E ele agora vai intervir naquilo ali. O soldado, aleluia, se levanta contra ele e naquela luta corporal, ele acaba matando o soldado. Ele esconde, irmãos, o corpo na areia, achando que ninguém tinha visto aquela demanda, a não ser quem estava ali, que era o hebreu. Certamente, irmãos, aquele hebreu comentou com alguém. Só que dias depois, Moisés vai novamente visitar a sua família, e agora ele vai ver dois hebreus brigando entre si, e ele vai, irmãos, entrar ali e dizer: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos. E aqueles homens, irmãos, diz para ele o seguinte: por acaso tu vai querer nos matar, como, aleluia, mataste o egípcio ontem? E Moisés, vendo que o negócio tinha sido descoberto e temendo pela repercussão ou a reação daquilo, então ele foge para o Egito. E quando ele foge do Egito, meus amados irmãos, ele vai para a região desértica, e a Bíblia vai nos revelar que Moisés vai viver, irmãos, 40 anos, aleluia, habitando no deserto. Ele ali, irmãos, 40 anos naquele deserto de Midian, aleluia. Eu vejo mesmo Moisés no deserto sendo cuidado por Deus. Tem pessoas que têm medo, irmãos, do deserto. Tem pessoas que nem gostam de ouvir falar em deserto ou vale. Se você falar em deserto ou vale, as pessoas, irmãos, não querem nem ouvir. Por quê? Porque isso trouxe um sinônimo de dias difíceis, de momentos de dificuldade. Agora, se eu disser para vocês nesta noite que quem confia em Deus, quem serve a Deus, ele não precisa ter medo do deserto, ele não precisa ter medo dos vales da vida. Por que eu digo isso? Porque quando eu olho para a vida desse homem que morreu com 120 anos, enxergando perfeitamente e com o mesmo vigor que ele tinha aos 40, eu vejo ele no deserto. Só que deixa eu te dizer algo aqui, pontuar algo. No deserto, meus amados irmãos, aleluia, Moisés constituiu família. No deserto ele foi agraciado com filho. No deserto ele teve um encontro com Deus. No deserto ele foi chamado por Deus. No deserto ele recebeu o poder de Deus, aleluia, e autoridade. Então deixa eu te dizer algo nessa noite, que deserto não impede Deus de te operar, de Deus manifestar o seu poder na tua vida. Ora, se você está passando um momento ruim, se a hora não é boa, se os problemas chegaram, se todos viraram as costas, se você está sozinho, deixa eu te dizer uma coisa: levanta a cabeça, porque esse cenário não impede Deus de operar.
aleluias, os grandes milagres acontecem quando a gente está passando por um momento difícil. Se eu fosse, irmãos, se eu fizer uma leitura no diário da minha vida, eu vou ver que todo testemunho de bênção que eu tenho para contar sempre será precedido por um momento de dificuldade. Isso aconteceu, irmãos, com Moisés. E quando eu olho Moisés, talvez quem olhava para aquele menino que foi criado no palácio com toda a proteção e mordomia, aleluias, do rei, vai dizer: não vai subsistir, não vai prevalecer, não vai vencer o deserto. Mas foi, irmão, sim, venceu, porque Deus estava lá, aleluia. E para nós concluirmos que as horas foram embora, aleluia, quando eu olho, irmãos, para Moisés, aleluia, agora com 80 anos de idade. E aí eu quero falar, irmãos, para aquelas pessoas que acham que a idade, aleluia, é um problema para que as coisas aconteçam na vida. Eu vejo pessoas aí, irmãos, que estão com 40, com 50 anos, e quando você vai conversar com eles, parece que você está conversando com um ancião de 120 anos. Não, está acabado, pastor, eu já não tenho mais como fazer nada, olha a minha idade, aleluia. Irmãos, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Moisés, quando ele teve aquele encontro, aleluia, com Deus lá no Horebe, ele tinha 80 anos de idade, aleluia. Veja bem, 40 anos vivendo no deserto, 80 anos, ele poderia dizer: bom, eu estou na finaleira, eu estou terminando a minha carreira, eu não vou esperar muita coisa daqui para frente. Agora, com 80 anos, Deus revela-se para ele, e Deus, irmão, simplesmente não vai dizer: oi Moisés, eu estou aqui. Deus chega para Moisés com 80 anos e diz: eu tenho um povo para colocar na tua mão, eu tenho, aleluia, uma multidão para tu liderar, eu tenho alguém para tu libertar, aleluia, do rei Faraó. Olha, irmãos, e quando eu olho para isso, eu vejo Deus chamando, vamos dizer, um ancião, aleluia, ou aleluia, uma pessoa velha, vamos dizer assim, que é aleluia, o vernáculo que é usado, Deus usando, chamando uma pessoa com 80 anos, sem exército, sem companheiro, aleluia, sem ninguém. Para quê? Para tirar o povo, irmãos, das mãos do imperador, ou seja, do rei, do maior império daquela região. Então eu quero dizer uma coisa para todos que estamos aqui: a tua idade não é problema, aleluia, e não deixa o diabo colocar isso na tua cabeça, que você já está com X de idade e que você não pode esperar muita coisa, ou que você não tem tempo, aliás, muito tempo para esperar. Deixa eu te falar de outro homem, aleluia, que com 85 anos, ele requer, irmãos, uma terra que lhe foi prometida. Alguém olha e diz: mas olha a tua idade, fica comigo. Ele diz: não, deixa eu ir, aleluia, eu sei que lá tem gigante, eu sei que lá tem gente que eu preciso expulsar, mas a minha força e o meu vigor é o mesmo, aleluia, de quando eu recebi a promessa. Eu quero te dizer algo: o Deus que cuida da nossa vida, aleluia, o Deus que nos chamou, o Deus que zela por nós, para Ele não é problema quantos anos você tem. Você pode ter 20, pode ter 30, pode ter 50, pode ter 100, pode ter 120, aleluia. Ele é poderoso para te manter em saúde perfeita e conceder aquilo que Ele prometeu na tua vida, aleluia. Quem pode imaginar alguém com 80 anos, irmãos, começando um projeto? Ainda com um projeto, irmãos, da dimensão que era tirar a nação de Israel do Egito. Agora, quem tem a caneta na mão e está escrevendo a história de Moisés? É Deus. E aqui está a questão. Eu tenho que entender que quem escreve a minha história não é, irmãos, o presidente da minha nação, não é o governador do meu estado, não é o prefeito da minha cidade. Quem escreve a minha história não é o meu pai, a minha mãe. Quem escreve a minha história é Deus, porque Ele fala para o profeta Jeremias capítulo 1 versículo 5, se não me engano, ele diz: antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci, aleluia, te escolhi, te dei por profetas nação. Deixa eu te dizer uma coisa: antes de você vir à existência no ventre da tua mãe, Deus já sabia que você viria, e Ele pegou a caneta para escrever a tua história, aleluia. E nada vai acontecer fora, meus amados irmãos, do controle de Deus, aleluia. Agora, 80 anos Moisés vai, é com 80 anos que ele começa a liderar o povo, é com 80 anos, então, irmãos, quando eu vejo ele agora, ele vai viver quantos anos mais? 40 anos. E aí permita-me fazer você lembrar
que ele vai viver 40 anos aonde? No deserto. 40 anos, irmãos, liderando um povo. 40 anos administrando cerca de 2 milhões de pessoas. Aleluias! Tem muita gente, irmãos, que pensa que com 60, 70 anos, o que resta agora é colocar as pantufas, sentar no sofá, às vezes ficar lendo o jornal. Eu quero te dizer algo nessa noite, que você sim tem muitos desafios ainda para enfrentar e ainda para vencer, e você tem que entender que é Deus que vai, aleluias, cuidar de você. Eu vou concluir agora que as horas vão embora. Moisés, com 40 anos, ele foge do Egito, com medo da morte. Ele vai viver mais 80 anos. Aleluias. Entenda que nada vai acontecer com você sem Deus determinar. Aleluias. Eu escutei muito tempo, irmãos, um ditado assim: ninguém morre antes da hora. E isso é verdade. Aleluias. Eu tenho que entender que a minha vida está na palma da mão de Deus. Como é que Moisés encerra a carreira? Como é que Moisés, irmãos, ele vai agora partir e entrar no descanso de Deus? Nós lemos o texto aqui nessa noite. Ele tem 120 anos, líder, respeitado, aleluias, vivendo muitos desafios, porque se eu tivesse tempo para nós falarmos mais detalhadamente o que foi os 40 anos de Moisés liderando a nação de Israel, enfrentando falta de pão, enfrentando falta de alimento, enfrentando, irmãos, falta d'água, enfrentando, irmãos, as rebeliões, aleluias, mas em tudo isso Moisés sempre esteve firme. E quando ele parte daqui, a Bíblia faz questão, Josué vai registrar dizendo: ele nunca mudou a visão. Aleluias. E aqui, irmãos, a expressão que os seus olhos nunca esconheceram, eu sei que essa expressão, aleluias, vai falar da qualidade visual de Moisés, mas eu também posso fazer uma aplicação tipológica. Olha, se os olhos nunca esconheceram, a visão nunca mudou. E aqui, irmãos, eu aprendo, porque o que vai ser um penhor para mim, a nós viver as promessas que Deus tem e as bênçãos que Deus tem na minha vida? Eu não mudar a visão. Aleluias, eu tenho que entender isso. Eu tenho que permanecer com a mesma visão que eu tinha quando Deus me fez o chamado. Aleluia. E olha só, meus irmãos, para nós concluirmos, a Bíblia diz que ele tinha o mesmo vigor, a mesma força. Permita-me dizer algo para vocês: luta não mata ninguém, problema não mata ninguém. Porque se teve alguém, irmãos, que enfrentou lutas e dificuldades, foi Moisés. Sabe o que mata? Não é o desafio que está diante de você, não é o problema que você tem que enfrentar, não é a situação que você tem que encarar, porque todos nós que estamos aqui, aleluia, salvo as crianças que estão sob a tutela dos seus pais, todos nós já enfrentamos momentos difíceis na vida. E se nós olharmos para trás, nós vencemos. Olha, se você está hoje enfrentando uma dificuldade, não é a primeira vez que você está enfrentando isso. Não é a primeira vez que bateu um desafio diante de você. Não é a primeira vez que alguém virou as costas. Não é a primeira vez que as coisas apertaram economicamente. Não é a primeira vez que você está passando um deserto espiritual e você clama e parece que a tua oração não sai do telhado. Não é a primeira vez que pessoas que você ama esqueceram o teu número, o teu WhatsApp e não mandam nenhuma mensagem para saber como é que você está. Você já passou por coisas semelhantes ou piores e você venceu. Então as provas, as dificuldades não matam ninguém. O que mata uma pessoa, aleluia, é quando ela decide parar de lutar. Porque quando você decide parar de lutar, você passa a viver sem propósito, você passa a viver sem perspectiva. E quem não tem propósito, quem não tem perspectiva na vida, aleluia, acaba se entregando, aleluia, para a situação. Há muitas pessoas, irmãos, que têm potencial para mudar a situação, têm potencial para virar totalmente a circunstância, mas eles não mudam, eles não fazem isso, não porque eles não têm capacidade, é porque eles não querem. Aleluia. Então eu quero te dizer que por maior que seja a dificuldade, ela não vai te matar, ela não vai destruir. Aleluia.
Porque volto a dizer, você tem um Deus que cuida de você. Agora, se você decidir assinar o teu atestado de derrota, e você falar, bom, isso aqui é que eu tenho para mim e eu tenho que me conformar, Deus vai respeitar a tua escolha. Deus vai respeitar o que você quer. Deus vai aceitar que você fique então nesse contexto. Agora, se você olhar para o que está diante de você e você determinar no teu coração, mesmo sentindo fraco, mesmo sem ninguém para te ajudar, mesmo sem portas alternativas para você recorrer, mas confiando exclusivamente em Deus, eu posso te afirmar categoricamente que a tua vida vai terminar que nem a de Moisés. Aleluia! Com vigor, com visão, com história para contar. E quando você ir embora daqui, alguém vai usar a tua vida como inspiração para influenciar outras vidas, aleluia. Porque se tem, irmãos, um legado forte que uma pessoa deixa, aleluia, é o seu testemunho, amém? Que Deus nos abençoe. Minha oração é que aquilo, irmãos, que o horário me abrevia, o Espírito Santo de Deus continue falando ao teu coração. Não esqueça, a tua vida está na palma da mão de Deus. Ele cuida de você, amém? Se você pode crer nisso, exalte e glorifique o nome de Jesus.